A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe, este é o meu canal de Despertar da Consciência e neste vídeo nós vamos estar falando sobre a fé, mais um vídeo da série de fé. Nos vídeos anteriores eu já falei o que é fé, como praticar a fé, o que atrapalha e o que ajuda a nossa fé. Dei alguns exemplos de técnicas para a gente estar exercitando a nossa fé. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo e se você não viu, eu recomendo que após terminar esse vídeo que você assista, porque acredito que vai ajudar bastante. Antes de começar a entrar no tema, eu quero contar uma história para vocês a respeito do Roger Bannister. Não sei se você já ouviu essa história, mas ele foi o primeiro homem a correr uma milha, ou seja, 1,5 km em menos de 4 minutos. Isso aconteceu em 1954 e até aquela época os cientistas acreditavam e comprovavam cientificamente que era impossível o homem correr uma milha em menos de 4 minutos devido às suas próprias limitações físicas, limitações do corpo, das articulações, etc. E o Rogers, ele acreditava que se alguém foi capaz de correr 4 minutos e 1 segundo, era possível quebrar esse recorde. E ele ficou obcecado por isso. E ele começou a treinar com essa visão dele quebrando esse recorde e superando esse limite. E o que aconteceu? Ele conseguiu. E quando ele fez isso, ele virou um ícone, né? Ele ficou conhecido mundialmente, porque, 1954 anos sem ninguém quebrar essa barreira. Inclusive os cientistas atestavam que era impossível. E de repente um estudante de medicina consegue. Então ele ficou conhecido mundialmente por isso. Ganhou medalhas, até a Rainha Elizabeth premiou ele, consagrou ele lá como um cavaleiro. Ele virou Sir Rogers depois disso. Mas acontece que esse recorde dele, que demorou 1954 anos para ser quebrado, só durou 46 dias. 46 dias depois de saberem que era possível, outras pessoas conseguiram. E hoje, milhares de pessoas já conseguiram. Inclusive o recorde é até, acho que é 3 minutos e 43 segundos, 47 segundos. E o que mudou foi que as pessoas perceberam que era possível. Então, enquanto havia a barreira de ser impossível, a maioria das pessoas não tentava. Precisou de um indivíduo ter fé que era possível, fazer acontecer, aí as pessoas perceberam que não era mais impossível. E o que fez ele conseguir quebrar a barreira? Foi a vida dele como atleta? Foi o preparo dele físico? Não. Foi uma fé inabalável de que era possível e que ele podia provar isso. De que ele podia provar que era possível fazer. E que ele conseguiria. Então ele correu uma vez, não conseguiu. No outro dia tentou de novo, correu outra vez, não conseguiu. E ele continuou até fazer. E isso conciliando com seus estudos de medicina, né? Esse é o lance da fé. Porque se você tem fé que é possível, que você vai conseguir, que você já conseguiu, por que quando fala assim, quando tem fé que vai conseguir é porque já conseguiu? Porque a fé, ela vai impedir que você pare. A fé, ela adiciona outras coisas para a equação. Por que ela é o firme fundamento? Porque, por exemplo, o que é o firme fundamento? Vamos supor que você vai construir uma casa. Essa casa precisa ter um fundamento, uma base, um alicerce. Então, a partir desse alicerce, vai construir o restante da casa. Até tem outra passagem que fala da casa na pedra e da casa na areia. Então, por exemplo, quando você constrói uma casa com um alicerce forte, essa casa vai ter uma resistência maior contra vento, contra chuva, terremoto e etc. Se essa casa é construída com um alicerce fraco, um vento pode derrubá-la. Ela não tem tanta resistência. Então, na passagem que fala das casas construídas na rocha, são a casa construída na fé.
que está falando da casa? Está falando de projetos, de sonhos, de metas, de tudo que a gente faz baseado em fé. Então a fé é esse firme fundamento de que aquilo vai dar certo. Então quando se tem fé, é um algoritmo da equação que garante que a equação vai dar certo, independente do que se esteja fazendo. Se faltar esse algoritmo, se faltar esse fundamento, essa base, esse alicerce, todo o resto da estrutura está comprometido. Então esse é o ingrediente essencial para fazer as coisas, principalmente as coisas impossíveis. Eu gosto muito de uma frase do Arnold Schwarzenegger, nem sei se falei certo sobre o sobrenome dele, até hoje eu não sei falar direito esse nome, mas ele é um dos meus atores favoritos de Hollywood, atleta também. Para quem não sabe, eu já fui atleta, eu já fui fisiculturista, e foi ele que me inspirou, porque ele tem uma filosofia de vida muito legal, e uma das frases dele é que assim, uma coisa só é impossível até alguém ir lá e fazer. Nem sei se foi ele que disse essa frase também, ou se foi outra pessoa que disse antes dele, mas que importa, né? De qualquer forma, tudo vem da mesma consciência, do mesmo Deus que provê inteligência para todos nós. Então, esse negócio de citação não faz tanta diferença, é mais uma forma de honrar quem transmitiu pra gente, né? Uma informação. Então, no caso, eu ouvi a primeira vez essa frase através dele. Então uma coisa só é impossível até alguém ir lá e fazer pela primeira vez. Depois que alguém vai lá e fez pela primeira vez, não é mais impossível. Só que para essa pessoa fazer uma primeira vez, ela tem que ter um firme fundamento. Ou seja, uma fé, uma convicção de que aquilo é possível e que ela é capaz de se fazer, de chegar. Agora, essa fé, ela pode ter uma substância. Se essa substância é em você mesmo, ela está em alinhamento com Deus. Se você tem confiança em si mesmo, uma fé em si mesmo, está em alinhamento com Deus. Tem pastor, tem pregador que acha que não, que fé é só quando você tem fé em Deus. Mas nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, se eu tenho fé em mim, eu tenho fé em Deus. É fé. Se eu tenho fé em Deus, no Todo-Poderoso, melhor ainda, porque daí não tem mais limites. Agora, quando a gente está colocando a nossa fé em algo externo a nós, ou seja, a gente não está colocando a fé em Deus, aí as coisas podem ficar um pouco arriscadas, porque está envolvendo o livre-arbítrio na jogada, né? Por exemplo, quando a gente coloca a fé num homem, né? Inclusive a Bíblia até fala, maldito é o homem que coloca confiança em outro homem. Isso está se referindo ao quê? Ah, mas Deus não habita em todos? Deus habita em todos, mas todos têm livre-arbítrio. Então, se eu coloco a minha confiança em Deus, eu estou abrindo um leque de infinitas possibilidades para alcançar o fim do qual a minha fé se propõe. Agora, se eu coloco a minha confiança em um homem ou algo externo, né, o homem aqui simboliza algo externo, pode ser um homem, pode ser um investimento, pode ser um negócio, pode ser qualquer coisa externa. Então, se eu coloco a minha fé em algo externo, aí eu estou sujeito ao fracasso, estou sujeito a uma maldição. Então, a nossa fé ela tem que ter essa substância no divino, em Deus, ou em nós mesmos, porque Deus também habita em nós, só que aí está de acordo com o nosso livre-arbítrio. É porque quando a gente coloca a fé em nós mesmos, a gente ainda tem os limites, né? Do que a gente acha ser possível ou não. Então, a gente está colocando fé no nosso próprio poder limitado diante da nossa própria concepção de nós mesmos. Agora, quando a gente coloca a fé em Deus, a gente está colocando numa substância onipresente, onisciente, onipotente, universal, que tudo pode. Então, aí, o que a gente pode alcançar através desse alicerce, o prédio que a gente pode construir é maior do que se a gente fizer um firmamento baseado só com a fé em nós mesmos. Mas em qualquer hipótese, a fé é esse ingrediente, esse fundamento, essa base poderosa que vai sustentar qualquer tipo de construção. E depois que as pessoas já viram que era possível correr uma milha em 1 minuto, milhares de pessoas conseguiram, inclusive até estudantes do ensino médio, adolescentes e tal. Mas por quê? Daí não era mais uma coisa extraordinária. Se o outro homem tinha feito, eu também posso fazer. Então fica mais fácil ter fé.
né? A fé ficou mais fácil. Enquanto uma coisa é impossível, ter fé naquilo exige um outro nível de espírito. A espiritualidade do cara está em outro nível, mesmo que o cara nem saiba de espiritualidade, mas o self dele, o ser dele, o nível de responsabilidade daquele cara para ter fé numa coisa que ainda ninguém fez, está em outro nível. Agora, depois que já fizeram, aí para ter fé naquilo e fazer também não exige tanto. Mas ainda assim tem gente que mesmo assim não tem. A pessoa tem pouca confiança em si mesma que nem para ela achar que ela é capaz de fazer o que outros já fizeram, ela consegue. Não sei se talvez alguém que esteja assistindo aqui seja essa pessoa, mas eu quero dizer, você é capaz. Se outra pessoa fez, você é capaz. Se outra pessoa não fez, você também é capaz. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você se propor a fazer, desde que tenha fé no ingrediente, desde que tenha fé no firmamento. É o ingrediente secreto que garante a vitória, é o que traz outras coisas para a equação. Porque se você tiver fé, você não vai desistir. Gosto também de uma frase do Kobe Bryant, que foi um atleta de basquete fundamental, excepcional lá dos Estados Unidos. Numa entrevista ele falou assim: o único jeito de você falhar na segunda-feira é se você decidir não tentar de novo na terça. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o falhar, ele consiste em quê? Em desistir, né? Não fazer de novo, não continuar fazendo. Enquanto você continua fazendo, você está baseado na fé de que você vai conseguir. No momento que você decide não fazer mais, aí você falhou. E geralmente as pessoas falham porque não houve fé. Então, a diferença de quando uma pessoa vai começar uma coisa com o forte firmamento, né, que a fé é o firmamento, o que ela vai pensar? Se ela tiver fé, nossa, isso aqui é possível, isso aqui é bacana, eu quero isso para minha vida, eu quero viver isso, eu quero fazer isso, eu vou, ela decide, eu vou. Pum, não deu, vou de novo, porque eu já decidi, eu tenho fé que eu consigo, eu vou de novo, vou fazer, vou continuar, vou me aperfeiçoar. O que eu tenho que fazer para conseguir? Tem uma outra história de um atleta também que queria jogar na NBA, no basquete. Aí ele chegou no treinador: o que eu tenho que fazer para jogar na NBA? Aí o treinador passou a lista para ele e tal, ele começou a treinar, papapá. Aí ele pensou: tô quase lá. Aí quebrou o pé. Aí passou 6 meses se recuperando, quebrou o pé de novo. Aí ele desistiu, tava desistindo, falou: não sei o que eu não preciso disso, eu sou um cara estudado, posso fazer outras coisas e tal. Aí o pai dele falou para ele assim: filho, você acredita que você é capaz? Você acredita que você pode ser um jogador da NBA? Aí ele falou: eu acredito, pai. Ele falou: então continua, filho, se esforça, vai atrás, consegue. E ele continuou, e ele conseguiu. Ele se tornou um jogador da NBA. Ele teve fé, o pai dele ajudou ele com a fé. Mas a gente pode também, se você não tem pai para te dar esse auxílio, você pode buscar o auxílio no Pai de todos. O que Deus pensa sobre você? Que Ele te fez a sua imagem e semelhança. Que Ele te fez perfeito como Ele é perfeito. E isso é a sua essência. Ele te deu um espírito de coragem, de força, não de covardia. O covarde desiste, o coragem persiste. Então, seja persistente, se você estiver baseado na fé. Agora, se você vê uma coisa e não tem fé, você vai pensar assim: isso é legal, isso é bacana, eu quero isso pra minha vida, hein? Seria legal ter isso, mas... eu tentei, mas... vou tentar 2 vezes, vou tentar 3 vezes, ou vou tentar uma vez. Se der certo, deu, se não der, não deu. O que está faltando na equação aí? Qual que é o firmamento? O fundamento que está faltando nessa equação? A fé? Se você for estudar a história de pessoas que fizeram alguma coisa extraordinária na vida delas, todas elas tropeçaram e caíram no percurso. Todas elas tiveram desafios.
todas elas precisaram desse ingrediente secreto da fé. Nem é secreto, porque está todo mundo explicando isso nas suas biografias, é só ler, só que a maioria das pessoas não lê. Mas todos eles falam na sua biografia que eles acreditavam que eles iam conseguir. Apesar daquilo, eles continuaram. E muito disso também envolve o amor, mas aí esse vídeo já está ficando muito longo. Eu vou deixar para falar no próximo vídeo sobre a fé e o amor, a relação dos dois e a força que eles geram quando estão juntos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Gratidão por você estar assistindo até aqui. Se você gostou, clica no like aí para ajudar o YouTube a perceber que o vídeo é bom e mostrar para mais pessoas, porque eu acredito que o mundo precisa de mais fé, as pessoas precisam de mais fé. Então, começa com nós mesmos, né? Eu também estou o tempo todo estudando, aperfeiçoando, eu também tenho problemas, eu também tenho desafios, e eu estou estudando e praticando a fé. Eu sigo uma filosofia de estudar, praticar e ensinar. Isso que eu falo aqui no meu canal, eu vivo, eu pratico, né? E por isso eu compartilho. Então, comenta aqui embaixo se você também é um praticante da fé, ou se você não é, está só de aqui de assistir, comenta aí, eu vi até o final, só para saber que você assistiu até o final. E se você tiver alguém que se interessa por esse assunto, ou até que não se interessa, compartilhe. Se você sentir no coração de mandar para alguém esse vídeo, compartilhe, porque acredito que pode motivar essa pessoa. Um abraço e até a próxima.